Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou falar sobre o Clean Code, que é uma metodologia para se escrever código limpo, que é o que significa Clean Code. Você tem aqui na minha tela uma imagem do livro original, mas eu tenho aqui o meu aqui traduzido, que eu mostrei no outro vídeo. Mas o negócio aqui não é ficar mostrando o livro, mas sim falar do que se trata esse método Clean Code, que foi criado pelo Robert C. Martin, que é conhecido também como Uncle Bob. Então, eu vou falar do que se trata essa metodologia. Então, na programação, existe um problema muito comum, que é a perda de tempo e de recursos, dinheiro, trabalho, com código mal escrito. Sabe aquele código que o chefe da empresa manda alterar um texto em uma parte qualquer do software. Só que para alterar aquele texto, você fala para o chefe, tá, isso aí meia hora eu faço. Aí quando vai ver, levou uma semana, você não achou ainda aonde que troca aquele texto, porque o código está todo bagunçado, vai de um lado para o outro, você leva dias estudando o código só para poder descobrir qual foi a mágica que o programador que fez aquele código legado fez para conseguir colocar aquele negócio lá. Então, o Clean Code ele se propõe a resolver esse problema. Então, vamos lá, eu vou mostrar aqui. Esse cara aqui é o Uncle Bob, o Robert C. Martin, que é o autor desse livro Código Limpo, ou Clean Code. Então, ele é bem conhecido na comunidade de desenvolvimento de software e, principalmente, nas metodologias ágeis de desenvolvimento de software. Ele é um dos signatários do Manifesto Ágil. Aqui, e também tem bastante influência na programação orientada a objetos e no Extreme Programming. Então, vamos lá, só para se situar. É interessante que você sabe o que é o Manifesto Ágil. Eu não vou falar aqui sobre ele, mas eu vou mostrar. É interessante que você pesquise sobre isso, que são os fundamentos do desenvolvimento ágil de software. E aqui tem os 17 signatários, para você ter uma ideia. Um deles é o Robert C. Martin, e também tem outras pessoas bastante influentes da comunidade, como o Ken Schwaber e o Jeff Sutherland, que são os criadores da metodologia Scrum. E temos também o David Thomas, do Pragmatic Programming. Temos vários aqui, o Martin Fowler, que é do livro Refactoring, Refatoração, é o autor desse livro aqui, Refatoração. E temos o Ward Cunningham e o Kent Beck, do XP e do TDD, que é o desenvolvimento guiado por testes. E XP é Extreme Programming. Eu estou falando aqui porque não necessariamente todos que estão assistindo já conhecem esses conceitos. Então, só o outro cara que eu falei aqui é o Kent Beck. Tem também esse aqui, o Martin Fowler. Mas voltando aqui, então o problema é a perda de tempo e perda de tempo, dinheiro, recursos, trabalho de programador com código mal escrito, e que muitas vezes leva até prejuízos de milhões, quando uma empresa não consegue mais fazer nenhuma alteração, porque o custo de se desenvolver uma nova funcionalidade é maior do que o valor que aquela funcionalidade vai gerar. Então, em projetos grandes, pode levar milhões para refazer todo um software do zero, refazer do jeito certo. Então, a solução para resolver esse problema são as boas práticas do Clean Code e também do desenvolvimento ágil de software. Então, o livro é dividido em 3 partes. A primeira são os princípios, os padrões, os patterns e as práticas do Clean Code. O segundo são os estudos de caso com complexidade um pouco maior. Ou seja, o primeiro são códigos menores, onde são explicados todos os fundamentos do Clean Code. E no segundo também são
é explicado na prática, só que com códigos mais complexos. E o terceiro, ele faz uma lista de heurísticas e de odores do código. Odores são coisas negativas que a pessoa percebe logo de cara ao tentar ler um código mal escrito. Então, o que esse livro se propõe a ensinar, o que essa metodologia ensina, é você distinguir os códigos entre código bom e código ruim, saber como escrever bons códigos e também saber como refatorar código ruim. Ou seja, refatorar significa transformar o código ruim em um código bem escrito, corrigindo o que tiver de errado. Então, algumas práticas recomendadas pelo autor são as práticas do Agile, o TDD, o desenvolvimento guiado por testes, Test Driven Development, testes unitários, bons nomes para funções, classes, variáveis, e tem diversas formas de funções bem escritas, classes bem escritas, tratamento de erros, bom uso da programação orientada a objetos, práticas do Extreme Programming e refatoração. Então, o autor ele defende muito a preocupação com detalhes do código bem escrito. E ele fala que 80% do que nós fazemos no trabalho de programador é a manutenção do software. É muito mais trabalho de manutenção do que o desenvolvimento de um novo software ou de novas funcionalidades propriamente ditas. 80% do tempo, geralmente, é gasto com manutenção do código que já existe. Universitário, nas faculdades já estão ensinando o Clean Code, porque quando eu fiz, não ensinava. Ainda ensinava desenvolvimento em cascata, não sabia que já estava ensinando. O mesmo vale para o Scrum e para o Manifesto Ágil. Até poucos anos atrás, as faculdades não ensinavam. Então, é muito bom saber que isso já está sendo revisto. Então, é muito bom. Eu recomendo que estude esse livro. E também o livro do Scrum também, tá? Eu não vou ficar mostrando o livro, não, mas tem esse livro aqui, do Scrum. Também é bastante interessante. Ele não mostra código, mas ele mostra a parte gerencial. Ele mostra a parte gerencial, é bastante útil. Recomendo lá para o pessoal da tua faculdade que leia esses dois livros, são bastante interessantes. O Clean Code, esse livro do Scrum, e também o Refactoring, refatoração do Martin Fowler. São livros bastante interessantes. Então, prosseguindo aqui, então o autor ele se baseia também nos 5 S's, que são os fundamentos do Lean Manufacturing, que vem lá do sistema Toyota de produção. Mas eu não vou falar aqui de fábrica, mas são vários fundamentos sobre produtividade. O Lean que eu estou falando é o Lean Manufacturing, não é droga, não, tá? Mas os 5 princípios do Lean Manufacturing. Vamos lá. 5S. 5S do Lean Manufacturing. Então, os 5 esse aqui. A palavra em japonês não importa tanto aqui nesse contexto, mas o que isso significa. Então, os 5S são os fundamentos do Lean Manufacturing, que é traduzido como manufatura enxuta, que é utilizado originalmente nas fábricas e no sistema Toyota de produção. Então, a ideia dos 5S é tornar a manutenção possível e
Isso originalmente para carros, para fabricações, mas aqui o Uncle Bob ele traz isso para o software. Então, a ideia é tornar a manutenção do software possível e tornar o software mais legível. Então, o primeiro S é a questão da organização, que aqui o autor ele traz como ter nomes adequados para as funções, não ter mais código do que o necessário, e também aqui o SEITOM, o segundo S, que ele traduziu como sistematização, que tem como principal objetivo ter locais definidos para cada coisa. Sempre que possível, os recursos devem estar identificados para que possa ter um acesso rápido e seguro. Ou seja, resumindo, isso significa cada coisa em seu lugar. Em padrões de projeto, você pode ver muito bem isso. E no MVC, por exemplo, você tem o Model, View, Controller e fica tudo bem organizado. Você já sabe onde vai estar a parte do que conecta, a parte relacionada ao banco de dados, que é o Model, a parte do controle, onde pode colocar a lógica do negócio, e também a parte da view, a parte do que o usuário vai de fato ver na tela. Então, o terceiro S, foi traduzido como polir, significa manter o local de trabalho limpo. Nesse caso, ele se refere... É ótimo que seja aplicado também no local físico, mas nesse caso, obviamente, ele está se referindo à limpeza do software, a limpeza do ambiente de desenvolvimento. E o quarto S é a padronização, os padrões, as práticas. E o último, a autodisciplina, que é de você seguir as boas práticas, se manter disciplinado para seguir as boas práticas. E vou falar também sobre algumas referências de pessoas que o autor se baseia, o que indica, o que ele acha de relevante. Por exemplo, uma das pessoas que ele cita no livro, que não que ele tenha trabalhado com essa pessoa, mas ele cita como uma das referências, que é o Fred Brooks. Fred Brooks é o autor do livro The Mythical Man Month. Não é isso aqui, não. The Mythical Man Month foi traduzido como O Mítico Homem-Mês. É esse cara aqui. Um livro bastante importante. Um dos livros bastante importante. Esse livro aqui. The Mythical Man Month. Ensaio sobre engenharia de software. Então, ele faz algumas citações sobre esse autor. E uma das frases mais conhecidas desse autor sobre gerenciamento de projetos de software é essa aqui, que é que adicionar mais pessoas em um projeto de desenvolvimento de software já atrasado, ele atrasa o projeto ainda mais, ao invés de acelerar o projeto. A ideia é conhecida como Lei de Brooks, mas não vamos focar nisso aqui. E, além do Brooks, tem as pessoas que realmente, de fato, interagiram, que trabalharam junto com o Uncle Bob. Uma delas é o Kent Beck. Estou aqui citando as pessoas que depois vocês podem seguir. O Kent Beck, eu já falei dele anteriormente. O Kent Beck é esse cara aqui, que ele é um engenheiro de software que foi criador do Extreme Programming, que é uma metodologia ágil de desenvolvimento de software, e foi criador também do TDD, que é o Test Driven Development, o desenvolvimento guiado por testes. Então, todos esses autores que eu vou falar aqui, eles são citados aqui. É bastante interessante você pesquisar o que eles fizeram. Você não precisa necessariamente ler os livros de todos, isso no caso dos que foram autores de livros, mas no YouTube tem bastante vídeos de palestras que eles deram falando sobre os métodos de trabalho dele. Então, outra referência bastante importante que o Uncle Bob indica é o Ward Cunningham,
O Ard Cunningham, aqui fala sobre ele. E tem outras pessoas que ele cita também. Ele cita, por exemplo, o criador do C++. Então, o Uncle Bob, ele é um programador americano que desenvolveu o primeiro wiki e também um dos pioneiros nos padrões do projeto, também no Extreme Programming. Então, aqui fala um pouco mais sobre ele. E também outra referência é o David Thomas, do Pragmatic Programming. E esse cara aqui. Pragmatic Programming é um livro também. E ele também tem alguns livros sobre Ruby. Então, ele é autor do livro Pragmatic Programming e é conhecido por criar as palavras de conceitos como DRY, que é o Don't Repeat Yourself, é o conceito de você evitar repetir código, e também o Code Kata, que é um tipo de exercício de programação que ajuda os programadores a aumentarem as suas habilidades através da prática de alguns exercícios, que eu até já falei sobre isso no meu blog. Que é também uma forma que você pode utilizar para praticar as técnicas do Clean Code. Praticar as técnicas do Clean Code através de exercício kata, ou também da participação em Coding Dojo. Você pode as práticas do Clean Code você pode praticar com esse tipo de exercício. São exercícios que você pode treinar a refatoração. Então, o Code Kata são exercícios de programação que ajudam os desenvolvedores a praticarem. Então, mas não vamos focar muito nisso, é só uma forma de se praticar as habilidades do Clean Code. Mas sites como esse têm exercícios, desafios que você pode praticar. Então, outra coisa que o autor recomenda é deixar o local, no caso o software, de escoteio, deixar o local mais limpo do que ele estava antes de você encontrá-lo. E outra coisa que ele defende é a ideia de tornar as coisas visíveis, que é muito comum no método Kanban e também na metodologia Scrum. Então, sobre as boas práticas, os testes e todas as boas práticas recomendadas, sempre tem aquela ideia de que se você não seguir as boas práticas, você faz as coisas mais rápidas. Se você não seguir, tem esse problema. Ian comentou aqui que pena que os livros estão caros. Esse daqui que eu comprei impresso foi daqui o preço, foi R$90. Realmente estão caros, mas se você for comprar em sites como a Amazon, tem livro até de R$300. Então, esse daqui do refatoração foi R$99. Aí, uma forma mais barata de ter acesso a isso é através dos e-books. Eu comprei porque eu prefiro impresso. Mas tem gente que pode usar algum leitor de e-book, assim como o Kindle ou esse aqui. Vou mostrar de novo. Leitor de e-book e ficar lendo nisso daqui é muito bom para ler também, mas eu ainda prefiro o livro em papel. Então, uma coisa que ele fala ele faz uma referência, uma comparação do programador com o médico que vai fazer uma cirurgia. Então, sempre tem aquela ideia que a pessoa fala, imagina que o cliente fale, o chefe fala, não precisa fazer teste, não precisa testar, não. Não precisa fazer teste automatizado, faz sem teste mesmo, porque é mais rápido, ou não precisa seguir boas práticas mesmo, não, faz gambiarra mesmo, que você faz mais rápido, entrega que é para ontem. Aí ele compara com
Imagina que um paciente fala para os médicos que vão fazer a cirurgia: faz essa cirurgia rápida aqui, não precisa lavar a mão, não precisa perder tempo lavando a mão, nem esterilizando os instrumentos da cirurgia, não, faz de qualquer jeito mesmo. O que você acha de uma equipe de médicos cirurgiões que aceite esse pedido do paciente? Então, seguir as boas práticas. As boas práticas são responsabilidade do programador, assim como lavar as mãos, esterilizar o bisturi, os instrumentos e todas as boas práticas do médico são responsabilidade dele. Não é porque o paciente não é um especialista na medicina, não é porque o paciente falou que está com pressa para fazer a cirurgia que o médico não precisa lavar a mão, que o médico vai ter que seguir isso. O mesmo vale para o programador. Então, o programador que é o especialista nisso e é responsabilidade dele seguir as boas práticas. Se ele não seguir, o código ficar todo mal feito e depois ter que refazer o projeto do zero no futuro, porque não consegue dar manutenção, a culpa é dos desenvolvedores, mas não só deles, eles dividem a responsabilidade disso com a empresa, o cliente que insistiu para que seja feito antes do prazo normal, que seja feito em cima da hora, muito rápido, mais rápido do que o tempo necessário para fazer as coisas do jeito certo. Então, só que existem situações que isso, para conseguir colocar alguma coisa no mercado mais rápido, pode ser necessário isso. Mas é interessante saber que isso vai ter que ser refatorado depois, e que é o que se chama de débito técnico. Então, a pessoa faz uma pequena dívida técnica, mas não pode se afogar nisso. Coloca o negócio no mercado e logo depois, assim que tiver tempo hábil, refatora, antes que o código fique complexo e sujo demais, até chegar ao ponto daquele exemplo que eu falei, que a pessoa, para mudar uma vírgula no texto, vai um programador novo que chegar no projeto, para mudar uma vírgula no texto, vai levar uma semana para encontrar todos os caminhos por onde o fluxo do software passa para poder mudar aquela vírgula. Parece um exemplo muito absurdo, mas isso é realmente comum. Então outra referência que ele recomenda é o Domain Drive Design, que é o método, é o DDD, Domain Drive Design, que é o design orientado ao domínio. Mas eu não vou me aprofundar nisso aqui, não. Só vou pesquisar aqui. Domain Drive Design. Então, vamos para as recomendações aqui do Clean Code. Uma delas são os nomes significativos, nomear corretamente variáveis, funções, classes, utilizando nomes que eu vou mostrar ainda na prática como fazer isso, mas utilizar nomes que revelam o propósito daquela parte do software e deixar o contexto daquele nome de uma forma explícita, de uma forma clara, utilizar nomes pronunciáveis e fáceis de entender qual é a função daquela variável. Nada de função aux ou função nada de função aux, isso se vê muito. Funções como nomes assim, aux, A, B, cont, esse tipo de nome que não tem significado nenhum. Então, voltando aqui, sobre as funções, as boas práticas de funções, ele fala de funções pequenas, de ocultar detalhes de implementação, começar um projeto de software fazendo abstrações,
dividir as partes complexas do código através de funções e ocultando os detalhes e fazer as chamadas das funções e fazer funções pequenas, substituir a complexidade, blocos de código complexo por chamadas de funções. E cada função só fazer uma única tarefa. Então, ele tem algumas práticas também sobre comentários. Eu vou falar aqui algumas das recomendações sobre comentários. Ele fala de situações onde comentários compensam um código ruim. É aquele código todo mal escrito, todo mal feito, e que em cima tem um comentário para explicar o que o código faz. Então, ele é contra isso. O código ele tem que ser claro o suficiente para a pessoa conseguir entender apenas lendo o código, e não ter um código que ninguém entende e vários comentários para explicar o que o código faz. O próprio código deve ser autoexplicativo. Então, ele fala de comentários bons, comentários que informam, que ajudam a explicar a intenção, mas ele também questiona os comentários ruins, como comentários redundantes, como uma declaração de variável com o nome mal escrito, e do lado um comentário explicando qual a função daquela variável, por exemplo. Ou comentários redundantes, tem o if lá e do lado um comentário dizendo que verifica se aquela instrução é verdadeira, se aquela condição é verdadeira. Ou comentários muito longos, comentários dizendo que tem alguma coisa errada no código e que tem que corrigir. Então, código comentado também, isso é completamente desnecessário hoje em dia. Antigamente era útil, mas hoje com Git, com versionamento, não é mais necessário comentar código que não vai ser mais usado. Pode excluir o código, que isso fica registrado lá no Git, e se for necessário pode voltar atrás, pode ver o código que foi apagado, vendo o histórico das alterações no Git. Então, sobre comentários é isso. E também tem boas práticas sobre formatação, sobre os objetos, sobre testes, sobre as classes. Então, ele fala sobre o código. Ele fala que o código ele representa os detalhes dos requisitos para a máquina executar. Então, os usuários do sistema, clientes, cargos mais altos da empresa, eles têm os requisitos do que o software precisa ter, só que os requisitos eles são abstratos, eles não têm os detalhes. Os detalhes mais profundos dos requisitos são o código que o código ele representa a representação dos detalhes dos requisitos para a máquina poder executar aquela demanda. E também os problemas do código ruim, que ele fala. O código ruim ele atrasa o trabalho, ele cria o débito técnico,